Olá, meus irmãos, saudação de paz, Pastor Wendel passando aqui, e este material ele tem como propósito falar sobre o jejum, o processo da transformação radical. É de conhecimento dos irmãos que nós e inúmeras igrejas do Brasil e do mundo nesse período aderem ao famoso jejum de Daniel. E não é diferente conosco. Porém, este ano a forma de chamar este jejum, nós aqui atribuímos a ideia de processo de transformação radical. O jejum, ele tem a capacidade de nos livrar do ato da saciedade dos nossos sentidos. O jejum por si só, ele nos alimenta. Ele lança, quando o praticamos, diante de nós uma glória fantástica. O jejum, ele produz na nossa capacidade humana a percepção de receber algo de Deus de maneira sensível e palpável. Muitas pessoas, elas afrontam a Deus de maneira diferente do habitual. Como assim? Afrontam a Deus quando passam horas diante da televisão, da internet ou até mesmo na prática consciente da glutonaria, o comer demais. Nós, cristãos, temos que levar em conta que, para muitos cristãos hoje, não há importância em coisas simples, aparentemente, do Evangelho, e uma delas é o jejum. John Piper tem uma frase interessante. Ele diz: faça jejum até que você se torne o jejum. E isso é importante para nós, porque o jejum praticado de maneira bíblica, ele liberta e libera um poder oculto, extraordinário, em favor da fé daquele que pratica. Mateus capítulo 17 e o versículo 21, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Veja que a Bíblia não observa a palavra sede. Quando o tentador se aproxima de Jesus e ele ataca a identidade de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus responde através de textos bíblicos, acusações com porções da Bíblia na boca do diabo. Texto fora do contexto é preceito para o erro, é pretexto para o erro. E aqui nós encontramos o próprio diabo usando porções da Bíblia para acusar Jesus em um momento de tentação. E o nosso Senhor Jesus, nós conhecemos muito bem a passagem, de pronto ele repele todo o ataque do diabo através das próprias palavras de Deus. Então nós temos que entender que ao entrarmos na prática do jejum, teremos pela frente um local, um lugar, o deserto, uma pessoa, o diabo, e um processo, tentação. E a palavra tentar também significa testar. Então no processo de jejum, nós somos testados em algum momento. E essa ideia de teste tem como finalidade mortificar a natureza carnal. Por isso, o jejum, ele é um convite para nós, para adorarmos a Deus, para matarmos. Veja, Satanás tenta Jesus primeiro na sua necessidade fisiológica. Transforme esta pedra em pão. Depois, Satanás tenta Jesus no que tange a sua ideia de temor a Deus. Lança-te daqui. E depois, Satanás tenta Jesus a ideia de colocá-lo em um alto do pináculo e depois em uma alta montanha, trazendo a ideia de tentação da soberba e do orgulho. 1 João 2 diz sobre esta ideia, quando nós somos ali alertados a tomar cuidado com a concupiscência da carne, o pão, a concupiscência dos olhos, lança-te daqui, e a concupiscência da soberba, da vida, ou seja, te colocarei no lugar alto. O cristão que pratica o jejum bíblico, ele tem ferramentas para lidar com esse tipo de ataque. Por isso é importante você entender, querido irmão da Igreja Evangélica Avivamento e Reforma, querida Avivare, chegou o tempo de jejuar e de experimentar
o processo de transformação radical, ok? Dada esta pequena introdução, quando Jesus ele está neste processo, três coisas ficam evidentes. Primeira, ele ativa o céu. A prática do tentador se aproximar dele e dizer: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No período de jejum, creia que você está ativando o céu ao seu favor. A segunda coisa evidente aqui é: ative o seu destino. O diabo levou a cidade santa na parte mais alta do templo, mexer com o ego, com o orgulho. E ali o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, jogues daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E o nosso Senhor Jesus, ele responde dizendo: também está escrito, não ponha o Senhor à prova. Veja, ele levou Jesus à Cidade Santa para tentá-lo. Nós temos o nosso destino, a Cidade Santa. Muitos estão querendo ir para lá, mas não estão percebendo na tentativa carnal de chegar lá que talvez é o próprio diabo que está te levando. Faça como Jesus. Rejeite esta proposta. Ative o seu destino da maneira correta. Terceiro, ative a sua influência. Depois de levar ao pináculo, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus a um lugar muito alto e mostrou todo o esplendor e os reinos da terra, tentando gerar no coração de Jesus a soberba, o orgulho, a cobiça dos olhos, que é o que o texto de 1 João condena. Mas o nosso Senhor Jesus diz que só a Deus ele iria se prostrar e prestar culto. Nós temos que ativar a nossa influência. Não seja influenciado, mas influencie a partir da prática do jejum. A Bíblia mostra para nós que Jesus, ele também atendia os requisitos de Nazireu: separado, santo, purificado, feito para refletir a glória do Pai. E isto mostra para nós que ele recebeu toda a autoridade acima de todo o povo, nação, raça ou tribo. Logo, John Mullinde diz o seguinte: o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Muitas religiões no mundo aderem à prática do jejum. Até mesmo orientações medicinais acerca do jejum estão sendo realizadas nos dias de hoje. Mas nós, cristãos, temos uma finalidade espiritual ao praticarmos o jejum, sabendo que o jejum traz em nós tremendos resultados e impactos na nossa vida. Nós temos um enfoque do jejum bíblico e muitos cristãos, por desconhecerem a Bíblia e suas orientações sobre o jejum, acabam não praticando de maneira correta. Receberam talvez um ensino distorcido sobre o jejum. Nós temos a ideia no Brasil, por um lado, dos que não creem no jejum, não excesso, não praticam, não apoiam e ainda condenam os que fazem. É um extremismo. E nós temos do outro lado, o outro extremo, aqueles que colocam mais fé no jejum do que no próprio Deus. Estão extremamente exagerando, confiando no jejum e praticando o jejum de maneira perigosa. Por isso é importante nós lembrarmos que a Bíblia nos traz algumas referências, como por exemplo, no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 36, versículo 6, fala sobre o dia do jejum, que era o dia da expiação, que era o único dia que os judeus guardavam obrigatoriamente para jejuar. Dia este que em Atos 27, versículo 9, o apóstolo Paulo cita como o jejum. Veja que até no Antigo Testamento já havia uma orientação sobre a prática do jejum. Logo, a Bíblia ela vai trazer inúmeras menções, queridos, de pessoas que jejuaram
como fizeram, por que fizeram, para que fizeram e quais foram os ensinamentos e as evidências que eles deixaram para nós. Jesus, ele diz que quando o noivo fosse retirado, aí chegaria o tempo dos discípulos jejuarem. Nesta fala, Jesus está gerando uma expectativa sobre nós. Ele está dizendo: eu espero que vocês jejuem quando eu assuntar aos céus. Então nós temos a própria inclinação de nosso Senhor Jesus para que nós pratiquemos a ideia de jejum. E ele diz: e quando jejuardes, não faça como os fariseus que ungem a cabeça e tocam trombetas diante de si. Jesus não está dizendo que nós não podemos comunicar a outros que estamos jejuando, não. Mas ele está dizendo: não façam jejum pela recompensa como os fariseus estão fazendo, reconhecimento humano. Não façam assim. A recompensa, Mateus 6 diz que virá do Senhor. O jejum praticado de maneira bíblica, igreja, ele traz recompensas. E nós não podemos ignorar que nós cremos em um Deus que sim, nos dá galardões hoje, que nos abençoa, que tem a lei da semeadura bem clara e que nós temos a lei da recompensa manifesta em nosso Senhor Jesus. Por isso, as palavras de Jesus espera que eu e você, cristão de hoje, pratique a ideia e o jejum de maneira bíblica. Ele nos instruiu com uma motivação correta de como jejuar. Ele disse que o Pai recompensará tal atitude em jejuar. E ele sabe que os judeus naquela época viviam na antiga aliança. E que hoje nós estamos vivendo a aliança que o nosso Senhor Jesus veio ensinar naquela época os judeus a viverem, a nova aliança. E nós temos neste pressuposto a prática do jejum. O jejum é uma prática de todo cidadão do reino dos céus. E nós estamos aqui hoje reunidos porque a Bíblia diz em Mateus 28:20 que Jesus falando ensina a guardar todas as coisas. Com certeza a temática do jejum está inserida no escopo de ensinamento que o nosso Senhor ele deixou para os seus discípulos. Você vai encontrar inúmeros textos do Novo Testamento onde Jesus ele fica sem comer por causa da demanda do seu ministério. Seus discípulos passaram também um período sem poder comer para atender aquela multidão. Era algo prático na vida de Jesus passar alguns momentos com seus discípulos sem comer ou em prática do jejum. Os fariseus frequentemente jejuavam 2 vezes por semana. Jesus e seus discípulos não seguiram esta prática dos fariseus. Por isso, em dado texto lá do Evangelho de Lucas e também no Evangelho de João, você vai encontrar os discípulos de Jesus sendo questionados sobre isso. O único jejum que Jesus e seus discípulos praticavam da velha aliança era o dia da expiação. Os demais que os fariseus faziam, eles não seguiam, porque eles sabiam que a inclinação estava totalmente equivocada. Após ser tirado do convívio dos discípulos, Jesus ele espera que nós pratiquemos o jejum com espiritualidade e não com religiosidade, como os fariseus faziam. E Jesus nos ensina a fazer em segredo, sem alarme. Eu vou ler um texto agora de Isaías 58, versículo 3, a parte A, diz assim: o jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Isto aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar: por que jejuamos nós, e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? E a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando de maneira errada. Caminhão passando aqui, né? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferirmos com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. O versículo 4 ali, agora, de Isaías 58. Veja que eles estavam jejuando, mas a maneira era errada. Aqui nós temos aquele chamado jejum de Isaías, que ele espera de nós boas obras, a prática da piedade, a manifestação do amor e a preservação da unidade e da comunhão. Jejuar, no tempo de Isaías, aqui ele está falando: não quero que vocês fiquem sem comer,
mas eu quero que vocês pratiquem as evidências do cristão. E quando vocês jejuem, pratiquem o amor, pratiquem boas obras, pratiquem o ministério da piedade, esmerem-se na devocional comigo, na palavra, na oração. Por outro lado, nós temos a forma correta de jejuar, e é isso que Deus quer que nós façamos. Kenneth Hagin, um pregador ainda que muito contestado no meio teológico e pentecostal, mas ele diz uma frase, e eu acho pertinente essa frase. Ele diz o seguinte: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum mudará você. Quer ser transformado? Quer ser reformado? Quer ser avivado? Quer passar por um processo de transformação radical? Pratique o jejum bíblico. Pode ter certeza que Deus vai te ajudar e você estará mais susceptível à ação do Espírito Santo na sua vida. O jejum não tornará Deus mais bondoso, mais paciente, mais misericordioso. O jejum está, na verdade, totalmente ligado a nós. A ideia de que a nossa carne nos impõe limites por práticas pecaminosas, a partir da prática do jejum nós conseguimos ter vitória sobre a ação da carne. O jejum deixará o nosso espírito atento, porque ele mortifica os membros da carne. O jejum ele nos ajuda a entender o texto de nosso Senhor Jesus, quando ele diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novo. Esses dias eu preguei na igreja sobre odres. Odres era um recipiente de couro, onde era colocado vinho. Quando era colocado em odres velhos e o vinho começava a fermentar, perdia-se aquele vinho, porque o odre estava velho. Veja, Jesus está falando que por meio da prática do jejum, há uma capacidade do jejum em renovar o nosso corpo físico, em renovar a nossa alma. Olha que maravilhoso isso. E ao passarmos por esta transformação, o vinho novo, o Deus Espírito Santo, virá e habitará, se manifestará em nós. E a prática do jejum fará com que nós preservemos tal conteúdo a nós confiado. E é isso que Jesus ele espera da igreja, que a igreja passe pela prática do jejum de maneira consciente. Por isso, irmão, a Bíblia está dizendo que o jejum ele tem poder de renovar a nossa vida como um todo, nos dar vitória diante do pecado, inclusive pecados da alma, como amargura, angústia, depressão, pecados na área sexuais, né? Pornografia, adultério, concupiscência, lascívia, promiscuidade, obras da carne. A prática do jejum auxilia o crente a vencer essa guerra que a Bíblia narra lá em Gálatas, que o espírito luta contra a carne, né? Quando você pratica o jejum, você favorece o espírito, enfraquece a carne e a alma sai vitoriosa, governada pelo Deus Espírito Santo. Por isso, existem a ideia de que Jesus ele encontra lá em Mateus 17, 21, e ele encontra-se a ideia da falta de fé. Em uma das nossas escolas bíblicas, a EBA, o presbítero William pregou sobre isso, nos lembrando que quando eles encontram aquele menino com o pai e não conseguem o êxito na expulsão de demônio e a cura, o pai do menino questiona os discípulos e aí Jesus fala: essa casta não sai senão com jejum e oração. Essa casta, Jesus não está falando da questão demoníaca, ele está falando daquele tipo de cristão. Olha, eles não conseguiram operar sinais e maravilhas aqui, porque eles não tiveram fé. E por que eles não tiveram fé? Porque eles estão com a carne forte. Mas se eles praticarem o jejum, essa carne será mortificada e a fé operará. E eles então verão e manifestarão sinais e prodígios. Então, essa casta que o Senhor se refere é o tipo de cristão que declara com hinos, com a boca, com as redes sociais, que ama Jesus, mas não quer matar a sua carne, para ter uma vida íntima, viva e pura com Jesus Cristo. Querido, Igreja do Senhor Jesus, avivamento e reforma, vamos jejuar com entendimento.
80% dos problemas que nós enfrentamos é porque a nossa carne está governando nossas emoções, decisões, sentimentos e motivações. Ao jejuarmos, vamos pegar a rédea da nossa vida e entregar na mão do doce Espírito Santo. E nossa carne não terá poder de nos vencer. Por isso, o Velho Testamento e o Novo Testamento apresentam alguns propósitos para a prática do jejum. Vou destacar alguns aqui. Primeiro, consagração. Números capítulo 6, versículo 3 e 4. Arrependimento de pecados. Lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6 e Neemias capítulo 9, versículo 11. Luto. Davi jejuou lá em 2 Samuel 1,12, quando soube da morte de Jonatas e Saul. Aflições. Em 2 Samuel 12, do 16 ao 23, Davi jejua porque passava por aflição. Buscando proteção. Lá em Esdras 8, 21 ao 23, é esta a prática do jejum, pedindo proteção. Em situações de enfermidade, o próprio Davi, no Salmo 35, verso 13, manifesta esta evidência. Intercessão, Daniel 9:3, Daniel 10:2, que é o tema base do jejum que nós vamos praticar, o jejum de Daniel, com mais de 1000 igrejas do Brasil acertadamente praticará nesse período aí de jejum. Nos evangelhos nós temos jejum para a batalha espiritual, lá em Mateus 17:21, nós temos ali jejum como em Lucas 2:37, estar com o Senhor, era o propósito de Ana. Ministrar ao Senhor, lá em Atos 13:2, eles jejuavam para ministrar. Em Atos 13:3, eles jejuavam para enviar ministérios, ou missionários, ou apóstolos da época. Lá em Atos 14:23, eles jejuaram para estabelecer presbíteros. Então nós temos aqui uma rica porção da Escritura atestando a prática e a importância do jejum. E existem formas de jejuar. Primeira forma é o jejum parcial, praticado em períodos maiores ou quando temos condições de nos abstermos totalmente do alimento, ou não temos a condição, perdão. Então, o nosso caso é o jejum parcial. Nós ficaremos ali um período de jejum, eu vou explicar no final, e está baseado em Daniel capítulo 10. Daniel ficou 21 dias e ele tirou alguns itens da sua alimentação, não foi tudo, então foi um jejum parcial, tudo bem? Nós temos o jejum normal, que é a abstinência total de alimentos, exceto água, que foi o que o nosso Senhor Jesus fez no deserto. Com certeza, o fato de estar no deserto, Jesus safo, ele levou o seu cântaro com água, com certeza. Então a prática do jejum, ele mostra para nós que os 40 dias em que ele ali passou, nada comeu. Mas nós lemos no começo aqui, ele teve fome. Com certeza ele tinha levado água no seu alforje. Querido irmão, você tem guardado água para os dias de deserto da sua caminhada? Você tem guardado a palavra, que é a água? A Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra. Você tem o cântaro com reserva de água aí? Ou você está esperando o tentador chegar no seu deserto e você não terá água e sucumbirá às tentações do diabo por meio da ação carnal? Reflita sobre isso. Crente, tenha uma reserva de água. E conselho que eu te dou, cântaro cheio. Na caserna, cântaro pela metade não era aceito, porque na selva o cântaro pela metade faz barulho à noite e o inimigo, a onça, o animal, o predador te encontra pelo barulho do cântaro. Mas ou esteja cheio ou esteja vazio para se encher no rio de águas vivas. O jejum total é a abstinência de tudo na Bíblia, inclusive de água. Então aconselha-se que esse jejum total, no máximo 3 dias sem água. 2 exemplos rápidos de pessoas que praticaram o jejum total. Esther, no Antigo Testamento, você vai encontrar, e também lá no capítulo 4, versículo 16 de Esther. E o apóstolo Paulo, ele também, Atos 9:9, após a sua visão, ele fica 3 dias em jejum total. Destacamos aqui que a nossa luta, ela não é contra o nosso corpo, ela é contra a nossa natureza carnal.
A vitória sobre a natureza carnal nasce a partir da prática do jejum e da consciência da necessidade da natureza de Cristo em nós. A natureza de Cristo em nós coloca para fora a natureza do velho homem. Então a prática do jejum que nós estamos fazendo a partir do dia 8 agora de janeiro é para matar a natureza carnal e não para adoentar o corpo. Então sempre aconselhado é que você conheça o seu organismo, que você busque orientação médica e que você faça de maneira progressiva e com cautela no retorno do jejum. 2 exemplos da Bíblia que marcaram 40 dias de jejum total, Moisés e Elias. Você pode encontrar em Êxodo 34, 28, 1 Reis 19, 8, mas ambos estavam debaixo de uma extraordinária glória, de uma manifestação nunca vista antes, e ambos conseguiram então ficar nesse período. Não é o caso desse réis pecador que vos falo, né? Então nós temos que tomar cuidado na prática do jejum. Como? Procurar um médico, tomar bastante água, analisar o nosso organismo, ter progressão no jejum, ao voltar do jejum, progressão na alimentação, não ter exibicionismo, não transmitir uma religiosidade, matar a nossa carne e também entender que o jejum é fundamental, ok?